seu problema? Tenho certeza de que ela disse isso. Mas não nesse tom comedido que eu coloquei, não. Foi algo bem mais agressivo, desconfortável, uma imposição. Qual é o seu problema? Foi mais assim, sabe? Com um olhar agressivo, daqueles que lançam fagulhas, nem consigo reproduzir direito. Eu tenho essa mania de falar batendo na mesa quando estou nervoso. Nervoso não, vamos colocar de um modo mais ameno, acuado. Eu estava acuado. Aí tentava me explicar e acabava batendo na mesa, sem violência. Umas batidas de quem está nervoso, acuado, de quem está acuado. Ela me disse para parar, uma vez, duas vezes. Na terceira, ela disparou a tal frase: qual é o seu problema? Naquele tom agressivo. Agressão, a palavra é essa. A funcionária me agrediu, fiquei ferido e acabei me descontrolando. Mas foi ela quem começou. Anota aí. Porque problema, eu não tenho só um. Dá uma lista grande. A começar pelo motivo imediato de eu estar ali, aquele banco. Há dias estava tentando fechar uma conta. Primeiro fui à agência perto da minha casa. Aí disseram que para fechar a conta eu deveria ir à agência na qual ela foi aberta. Fui então. Aí me mandaram retornar com documentos que não estavam ali. Por fim, exigiram que eu pagasse o boleto de uma conta que eu desconhecia. Tudo assim, imposto. E eu me sentindo inútil. Como não ter problema numa situação dessas? Mas não ficou por aí. Eu tinha outro problema. A razão de eu estar fechando a conta. Sem trabalho, demitido, não fazia sentido ter uma conta para receber salários. Uma desgraça essa crise, fui demitido sem motivo algum. Só a empresa querendo cortar gastos. Pode perguntar lá, sempre fui funcionário exemplar. Aí vem esse grande problema, outro, está contando? Que é ficar sem um puto no bolso. Bom, eu acabei de ler para você um trechinho do conto Problema, o conto de abertura do livro O Voo Rasante do Pombo Sem Asas, do escritor Luiz Fernando Amâncio. E minha gente, esse conto, assim, é sensacional, porque a gente começa a ler e vai imaginando que ele vai tomar um rumo, sabe? Que ele vai para caminho A. Mas aí o senhor Luiz, ele simplesmente coloca uma reviravolta e a gente vai lá pro caminho J, entendeu? É maravilhoso esse negócio. Eu escolhi esse conto para poder fazer a abertura do vídeo porque sim, ele é um dos meus contos favoritos. Eu acho que foi uma escolha muito acertada a do Luiz, colocando ele para fazer a abertura do livro, que é uma coletânea de contos. Aqui a gente tem 21 contos que falam sobre o cotidiano. Não dá vontade de parar, entendeu? Não dá. Se você tá aí numa ressaca, entendeu? Ou não tá conseguindo vingar em leitura nenhuma, eu sempre recebo essa mensagem, né? Nina, minhas leituras não estão fluindo. Pega esse livro de contos. Pega esse livro e depois você me conta. Eu realmente fiquei muito encantada e apaixonada com esse livro, muito orgulhosa. Orgulhosa em saber que o Luiz Fernando, ele é meu conterrâneo das Minas Gerais, ele nasceu na cidade de Três Corações, aqui no sul de Minas, vive há cerca de 15 anos em BH, ele é historiador por formação, servidor público, escritor e também colunista do site Digestivo Cultural. A estreia literária do Luiz Fernando aconteceu em 2014, com um livro também de contos que ganhou o prêmio Literacidade, e o livro se chama Contos de Autoajuda para Pessoas Excessivamente Otimistas. Eu amei esse título, e por falar em título, esse livro já me ganhou na apresentação, porque assim a gente é pego nos detalhes. Eu pelo menos sou assim. E quando eu digo que esse livro me ganhou na apresentação é porque o Luiz, ele já começa dizendo: olha, eu vou te dar um spoiler, entendeu? Nenhum dos contos falam de pombo, então já vou te jogar isso aí. E ele começa a trocar uma ideia, a ter esse diálogo com o leitor que é fantástico. E ele fala da sua dificuldade de encontrar títulos para os livros, entendeu? Inclusive ele fala: eu acho esse título até ruim, O Voo Rasante do Pombo Sem Asas. E o Luiz, ele vai explanando sobre a definição de pombo sem asas. Então ele fala: olha, os pombos, eles são os animais de estimação de todos nós, porque eles estão por aí. Eles vivem das nossas omissões, né? Eles comem os restos que a gente deixa. E eles são também os filhos indesejados de toda a cidade. Os ditos ratos
de asas, né? No final das contas, o Luiz diz, olha, eu acho até que é uma boa escolha. Acho até que esse título ele diz bastante. Ele é um bom título para esse livro. Tem uma hora que ele diz assim: e faço uma advertência. Apertem os cintos, este pombo não tem asas. Depois, não digam que não avisei. Então, essa metáfora foi brilhante, brilhante. O Voo Rasante do Pombo Sem Asas, ele foi publicado em 2020, no ano passado, pela Isadora Books. Eu não conhecia o trabalho dessa editora, mas fiquei assim muito encantada porque o resultado ficou primoroso, revisão, tudo impecável. E uma das coisas que eu mais gosto desse livro é o caráter experimental, pelo menos que eu enxergo nessa produção. Porque o Luiz, ele brinca muito com os formatos, ele brinca muito com o fazer literário. Então, em meio a esses 21 contos, a gente tem mini contos, assim, micro contos de poucas linhas, mas que dizem muito. E eles servem também como uma espécie de fôlego, de respiro, em meio a outros contos maiores. Além disso, a gente tem também, por exemplo, uma ata que se transforma em um conto. Então eu gosto muito porque parece que o Luiz Fernando está em um laboratório com vários apetrechos e ele está brincando ali. Essa coisa de enxergar a literatura como algo ilimitado. Então eu gosto muito disso porque para mim resultou em uma obra sensacional. E eu gosto muito da forma como os textos dialogam entre si, porque eles trazem provocações e nos levam a refletir sobre questões sociais. E eu quero colocar a lupa aqui de aumento para um outro conto. Eu abri o vídeo falando do conto Problema e quero falar sobre o Cheiro de Bicho, que foi, acho que, um dos contos também que mais me marcou, porque ele começa com um homem entrando em um apartamento e aquilo que eu já disse, volto a dizer, o Luiz, ele faz a gente imaginar que tá indo por um caminho e depois ele traz aqueles plots, assim, a gente vai tendo essas reviravoltas. E é fantástico. Esse conto, ele me fez pensar em desigualdade social, me fez pensar sobre violência, sobre abuso, ele traz reflexões sobre o suicídio. É sensacional, aquele conto que você vai lendo e você fica com a respiração presa e tensa, querendo saber o que vai acontecer. Eu vou ler só um trechinho inicial para vocês sentirem também e poderem degustar um pouquinho da escrita do Luiz. Ele começa assim: dos 5 sentidos, acredito que o olfato seja o menos explorado pelos humanos. O mundo é mapeado em construções visuais e sonoras, e nós o exploramos com toques e degustações. Só nos lembram do olfato para vender perfumes ou óleos hidratantes. É diferente com os animais, a maioria deles possui um faro superior ao nosso. Até um pequeno camundongo consegue localizar um pedaço de queijo melhor do que você. Para uma espécie que se considera o ápice da cadeia evolutiva, é uma constatação inconveniente. Mas não sei se somos assim tão superiores. Quer ver um homem se tornar um animal? Dê a ele acesso à internet. São pensamentos que me acometem enquanto destravo a fechadura. É um apartamento no 14º andar, de um prédio com varandas espaçosas e fachada com acabamento em cerâmica. Não é difícil entrar. Todo o esquema de segurança possui falhas. Porteiros trocam de turnos, câmeras têm seus pontos cegos e portas, mesmo as mais tecnológicas, podem ser destrancadas. E à medida que esse homem vai entrando no apartamento, ele vai contando pra gente um pouco da sua história. E uma história bastante trágica. Na verdade, vários dos contos do Luiz, eles trazem as agruras da vida, sabe? As diferentes dores. E esse homem em específico, do Cheiro de Bicho, ele busca aliviar sua dor e fazer justiça com as próprias mãos. E quando eu li esse conto, quando eu terminei de ler esse conto, eu fiquei pensando que esse fazer justiça com as próprias mãos, ele vem muito em decorrência de uma sensação de impotência, sabe? Eu tô tão machucado, eu tô sofrendo tanto com tudo isso que aconteceu, que eu mesmo vou resolver. Porque o que é a justiça? Eu quero destacar
uma frase nesse conto que foi uma das frases mais impactantes para mim, que diz assim: tiraram minha capacidade de amar, não podem exigir que eu seja humano. E esse laboratório do Luiz fez com que ele criasse esse produto que traz uma variedade muito grande. Então a gente tem, como eu falei, contos de extensões diferentes, né? Tem contos maiores, contos menores, tem narradores em primeira e em terceira pessoa, tem narradores homens e mulheres, tem idosos, tem mais jovens, então tem histórias que se passam no banco, no apartamento, na lotérica, sabe, nos lugares mais variados, até em meio a um campo de futebol. Tem também um conto que fala de um juiz que está ali trabalhando em campo. Então eu achei incrível. Um outro conto que eu quero destacar aqui rapidamente é o conto Telefone. Tem uma mulher que acabou de se separar e ela começa a morar sozinha. E altas horas da noite ela começa a receber ligações em que a pessoa do outro lado não fala nada, fica muda. E a gente vai ficando desesperado junto com a mulher. E os desfechos, assim, são sensacionais. Eu quero bater palma pro Luiz nesse quesito, porque as reviravoltas e os desfechos são sem igual. Um outro conto também que me deixou bastante pensativa foi o conto Pernilongos, que tem um homem que tá na sua casa olhando alguns viciados pela janela. Existe essa abordagem também, falando sobre os que estão à margem. Então são provocações. Os contos, eles nos trazem provocações e lançando mão então dessas cenas do cotidiano. Tem uma cena também do garçom, né, que é um conto mais curtinho, que possibilita algumas interpretações. Tem isso também, né, porque os contos que são maiorzinhos, ele consegue entregar um pouco mais de conteúdo. E esses curtinhos, eles, por serem mais condensados, eles jogam também algumas informações e deixam o leitor criar as suas interpretações. Estou me segurando para não dar spoiler, menina. Tem também um outro conto que reconta e faz uma nova roupagem na história bíblica. Ele se chama Notas sobre um Linchamento. É fantástico também. Um outro que é Do Tamanho do Amor, eu fui anotando aqui todos os contos à medida que eu ia lendo. E esse que é Do Tamanho do Amor, a gente começa achando que o cara é apaixonadíssimo, né? E eu ia dar um spoiler, mas não vou. E, gente, por serem contos, é óbvio que tem contos que você vai gostar mais, que você vai gostar menos. Isso aconteceu comigo também. Eu acho que livros de contos, eles são muito democráticos nesse sentido, porque eles podem... pode ser que um conto que eu tenha apaixonado você não goste tanto e vice-versa. Então quando eu digo que eles são democráticos é porque eles mexem de formas diferentes e existe a possibilidade de você se encantar ou não com uma história, a depender de uma série de questões. Tem um conto que é o conto Meia-Idade, que eu senti como se o narrador me pegasse pelo braço e falasse assim: vem cá, deixa eu te mostrar isso aqui. E eu me senti assim, sendo levada até os personagens. E eu fiquei assim, que doideira isso, né? Porque eu me senti dentro da história, como se eu tivesse, assim, como se os personagens estivessem aqui. Porque o narrador, ele fez esse movimento de me levar. Então tem essa coisa até mesmo cinematográfica em que a gente tá dentro dessa atmosfera toda. Outro aspecto que eu gostaria de destacar são os diferentes tons que o escritor vai aplicando nos contos a depender da condução que ele dá. Então, por exemplo, tem um conto que é O Pecado, que a gente tem um matador de aluguel. Então, em meio a toda aquela tensão que existe por trás, né, da função de um matador de aluguel, a gente sente esse humor ali presente. O Voo Rasante do Pombo Sem Asas, ele fala sobre as pequenas catástrofes cotidianas, o caos que parece ter se instalado na nossa sociedade e como as pessoas estão buscando sobreviver. Então, quando aquele homem está da sua casa olhando pela janela, né, lá do seu apartamento, aqueles usuários de drogas, a gente vê a discrepância social que existe, daquela mulher que está em casa recebendo essas ligações e fica com medo.
uma outra que sente medo por um outro motivo, dos abusos que acontecem. Isso me levou a pensar bastante sobre a fragilidade das relações e a fragilidade da condição humana. Eu me sinto muito honrada e muito grata por ter a oportunidade de conhecer novos autores, né, que essa é uma das delícias que o canal me proporciona. Então, quando o Luiz fez contato, eu fiquei muito contente primeiro com a premissa da sua obra, porque eu sei que nem tudo funciona para todo mundo, mas quando eu li essa premissa eu falei, eu acho que isso conversa muito, dialoga bastante com o que eu curto ler, e ele não me decepcionou de forma alguma. Então, sempre me perguntam, Nina, indica um autor nacional, um autor contemporâneo, tá aí, Luiz Fernando Amâncio. O livro ele tá na Amazon, o e-book tá 5 e pouquinho, super acessível, e um livro que eu tenho certeza que vai te trazer momentos de reflexão, mas mais do que isso, que vão também ser momentos de deleite, porque você não vai querer largar esse livro, entendeu? A escrita do Luiz é bastante peculiar e é muito, muito bem feita. Vou deixar o link de compras da Amazon aqui no box de informações e me conta se você ficou interessado por esse livro, se você conhece a escrita do Luiz Fernando Amâncio, se você vai comprar ou já comprou o livro. Bora bater papo aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!